A porta de repente se abriu, e então o dono enfiou a cabeça e gritou: Não precisa apenas dar o dinheiro ao menino. Se você tem dinheiro, pode fazer o que quiser. Essas pessoas deixam as pessoas tão frustradas. O mestre do salão de artes marciais teve que dar um sorriso gentil. Não disse uma palavra, mas imediatamente cobriu a boca e o arrastou para fora. A porta foi fechada. Novamente, o rosto do líder da seita estava realmente cheio de arrependimentos. Dia a dia, Oa-san torna-se cada vez mais estranho. Na alta montanha próxima, Chamayang estava de pé olhando para baixo. O Yak Wang-mun também se aproximou lentamente, até que ele ficou ao lado dele. Ele exclamou que você é bom em atuar. Ele disse: Agora estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo barco. Graças à sorte, consegui salvar o líder do grupo. Mas eu não sou nada. Como eu poderia entrar em um barco com um líder de grupo? Você ainda deve contar tudo para o líder da SEC, agora. Hwang Muyek confidenciou francamente. Eu não tenho absolutamente nenhuma intenção de mesmo entrar. barco com Oa-san. Para ser honesto, se as jovens torres não fossem do filho Oa, eu nunca me importaria com essa seita. Chamian riu por dentro. Você me superestima. Pequeno taoísta, eu fui um comerciante toda a minha vida. E continuarei a ser um comerciante até o dia que eu morrer. A única arma que um homem de negócios tem são seus olhos. Se eu olhasse para a pessoa errada, talvez o grupo nobre teria perecido há muito tempo. Aqueles que vivem apenas por sorte, um dia entrarão em colapso. Mas mesmo assim, não me sinto zangado ou arrependido de nada. Mas se esse olho ainda estiver afiado, isso não é uma coisa para Oa-san boa e o grupo de comerciantes. Chamayang olhou para ele. Então esfregou suavemente o rosto. Ana olhou para frente e respondeu sim. Mas não use o ditado tudo no mesmo barco. Eu realmente não gosto disso, dizendo o que aconteceu. Ele imediatamente definiu uma frase. A caixa vazia, muitas vezes, fazia um barulho alto, pensando no passado. É compreensível que eu não goste de tais declarações. Hua Shan salvou o mundo inteiro e recebeu inúmeros elogios. Mas, entre eles, talvez muitas pessoas não tenham sentimentos verdadeiros por Oa-san. Wang Monjak também expressou: Na verdade, eu também não gosto dessa afirmação. Nós dois somos traidores hoje. Estamos no mesmo barco, mas podemos sair do barco a qualquer momento. Mas, se tivermos o mesmo objetivo, então sair do barco é desnecessário, certo? Se duas pessoas escalarem juntas, o barco irá mais rápido. Ok, nada de ruim, de qualquer maneira. Os dois, então, ficaram em silêncio. Que Won Mun-yek olhou para ele silenciosamente, avaliando. Indo em direção a um lugar como este, me deixa mais certo. Não importa o que apoiar Ron Filho. Trará benefícios para o benfeitor.
O grupo, especialmente trabalhando com esse garoto, me deixa ainda mais certo sobre isso. Na mente desse garoto, o Hassan já desenvolveu a confiança de que o Hassan definitivamente reviverá. Verdadeiramente uma confiança que não é comum. Então ele de repente perguntou ao grupo de comerciantes inferiores: definitivamente tentará o seu melhor para apoiar nosso filho. O jovem líder entendeu o significado das minhas palavras. Ele olhou para ele, questionando, o que significa que ele confrontaria o descendente masculino. E isso mesmo. Ele imediatamente franziu a testa. Mas você não pediu nada. E não queria nada. Sem falar que quer um preço diferente. Isso seria um pouco sem vergonha. Ele não pôde deixar de rir. Eu não espero nenhum preço. Eu só espero que o jovem líder entenda meu coração. Sim. Nesse nível, não é difícil. Os dois se entreolharam e sorriram. À primeira vista, eles estavam em harmonia. Mas, em seus corações, eles estavam lutando entre si um pouco. Como ele poderia ser tão observador? Ele era um garoto tão astuto. Seu comércio estava em seu sangue. Quem ele está tentando enganar? Os dois riem assim por um tempo. De repente, Juan Munjak para de rir. Ele de repente expressou o pequeno líder. O mais desajeitado é realmente inteligente e talentoso. Nesta idade, alguém como o mais deprimente, provavelmente pesquisando em todo o mundo. Não consigo encontrar uma segunda pessoa. Chan Yang olhou para ele e pensou consigo mesmo. Não é que nesta idade não haja ninguém como eu. É que não há ninguém como eu em todo o mundo. Além de mim, pode haver pessoas que morrem e voltam à vida. Quem mais pode... No entanto, as próximas palavras chamaram sua atenção. Mas, líder, os jovens precisava perder um pouco mais de confiança. O mundo é um lugar extremamente assustador, não apenas cercado pelo mal, mas também inúmeras pessoas do mesmo brigando uns com os outros. No momento em que o jovem líder se revela, será o momento em que as pessoas que não são tão bons quanto o líder mostrar preocupação excessiva com o líder. Chamayang sorriu inocentemente e disse: Você pensa muito bem de mim. Eu sou simplesmente uma criança. Ele olhou para ele de forma significativa, mas depois não disse mais nada. Tudo foi bem organizado. Ele também disse adeus. Então, vou pedir permissão para ir primeiro. Quando ele saiu, Chamayang parou de repente. Espere. Eu quero te perguntar. Uma coisa é conveniente. Não sei o que aconteceu. Mas quando ele desceu a montanha, fora do portão do Oasan, enquanto ele olhava para Chamayang, no topo da montanha, ele não podia deixar de pensar: menino monstro, é impossível ver o que ele está pensando. Por fora, ele parece uma criança, mas no fundo, ele definitivamente não é assim. Pobre filho. Eu prefiro chamar esse lugar de Dragon Chu. Mais do que
qualquer outra pessoa que eu conhecia do passado. Kyoa-san era o lugar onde os dragões viviam. Se eu agarrar isso, minha graça, empresa poderia se comercial. tornar a melhor empresa comercial do mundo. Neste momento, o líder italiano, Huang Zhong, veio perguntar ao pai como ele estava falando. Ele olhou para o filho e disse: Filho. Sim, pai. Parece que você gradualmente mudou de ideia. Haverá muitas coisas esperando por você. Vamos lá, vamos fazer uma festa juntos. O Rogue Moon Yak entrou na carruagem. E deixe o Pelanquim voltar. Chama Yang olhou de cima para baixo e teve que admirar. É verdade que, quanto mais velho o gengibre, mais picante se torna. Ele era completamente diferente da seita sábio. E os outros anciãos e filho Owa? Isso mesmo, pessoas que vivem suas vidas inteiras competindo pelo avanço. Como eles podem ser como aquelas torres de lazer. Qualquer maneira, o problema de Oa, a pobreza do filho foi resolvida. Mas desta vez, não é hora de amaldiçoar a seita masculina. Se a família masculina tivesse esquecido suas raízes e atenção às coisas que não lhes pertenciam, que também é o momento em que Oa-san está perdendo suas raízes. Oa, filho, é hora de se concentrar nas artes marciais. O poder do grupo mercante realmente não pode ser subestimado. Um Oa e que estava à beira da exaustão. Independentemente, com o apoio de todos os discípulos do Oha-san, foi revivido e desenvolvido por eles. Em apenas alguns dias, Oa-san voltou ao seu movimentado aparência comercial. Graças a isso, um sorriso floresceu nos rostos dos líderes humanos. Oa-san redescobriu o desenvolvimento que foi esquecido por décadas. A vida de Oa filho ainda continua pacificamente. Curtiu isso, exceto por essas crianças. Os discípulos da terceira geração, sob o impulso de Shun Yang, atualmente ainda estão praticando push-ups. Todo mundo tem uma grande pedra nas costas. Gotas de suor caíram e encharcaram o chão. Mas ninguém tinha intenção de parar. Algumas pessoas estão cansadas e só pode gritar alto para reduzir o ruído. E você apenas sentou de pernas cruzadas na rocha comandando. Vamos lá. Uma última vez, todos imediatamente pularam, dizendo que esta foi a última vez. Se continuar assim, haverá um assassinato. Chama Yang inocentemente disse que ninguém havia morrido ainda. Então eles ficaram sem palavras. De repente, o lugar em que ele estava sentado de repente desabou. Descobriu-se que não era uma rocha comum, mas uma pedra colocada nas costas de Jogul. Agora mesmo perdi minhas forças e caí de joelhos. Chama Yang sorriu de satisfação. Embora Jogul estivesse cansado, ele ainda não desistiu, tentando me preparar para levantá-lo alto. Minhas mãos tremiam, mas eu ainda perseverava. Eu, John,
no lado oposto. Não pude deixar de me surpreender. Ele também sorriu de repente. Verdadeiramente, uma história estranha e rara. Depois desse aquecimento cansativo, Tamayan, de repente, estalou os nós dos dedos e disse: Todas as manhãs vamos esfregar um pouco. Meus companheiros monges. Ele também se lembrou silenciosamente dos dias que passou. Para ser honesto, da primeira vez. Eu treinei essas crianças de manhã cedo. Eu estava muito nervoso porque eu mesmo também duvidava que o treinamento físico fosse sim, puramente assim, será eficaz ou não. A base da esgrima do filho Oa é a velocidade como foco principalmente usando troca de espadas e transformação de espadas. Então, se você praticar apenas força física, haverá o risco de dificultar a prática da espada. Mas, pelo contrário, graças ao treinamento físico, a velocidade de dança da espada do discípulo dobrou. Uma clara transformação visível a olho nu. A cada dia que passa, malhar torna-se cada vez mais agradável. Formalmente, todos tentaram suportar, até o final do período de treinamento. Mas agora há pessoas aparecendo gradualmente que ainda tentam treinar, mesmo que o período de treinamento tenha terminado há muito tempo. Vamos praticar até a hora do café da manhã hoje. Você é o melhor que mudamos. Mas este parece um pouco... Como resultado do treinamento, os músculos ficaram maiores. E muitos discípulos ainda estão animados para se gabar. Prática deve ser, pelo menos assim. Vamos tentar mais um rato, irmão. John olhou para esta cena e de repente sentiu dúvidas sobre a vida. Parecia o sol estava gradualmente se transformando em uma caverna de montanha. Bandidos era este, o A-San Sect ou o A-San Bandit. Ele lembrou agora: limpe este lugar e vá para casa. Coma e descanse cedo para que você possa praticar amanhã. Sim, irmão mais velho. Mas hoje ainda não vimos Chamayang em lugar nenhum. Joe Gould carregou o saco de pedras e respondeu: Bem, ele não vem para a área de prática com muita frequência. Nos dias de hoje, isso mesmo. Desde o dia em que aprendemos a praticar por conta própria. Ele não precisa mais estar lá com frequência. No entanto, não é como se ele dormisse. Ele é aquele que acorda cedo todos os dias. Eu não sei onde ele foi. Joe Gould estava curioso. Ele estava vindo para o grupo Grace Merchant novamente. Depois que o filho A se estabilizou, ele frequentemente ia e voltava. Para o grupo Grace Merchant, certo? Para ser honesto, a pessoa mais ocupada neste Oasan não é Chamayang. Isso é verdade. Que este irmão mais velho, você sente isso claramente, que nos tornamos muito mais fortes. John expressou: Vamos ver se falarmos sobre força do que se somos mais fortes ou não. Deve haver um padrão para comparar. Então, todos os irmãos monges se tornaram mais fortes. Então, eu não sinto isso muito
claramente. Mas talvez, como nós, eu seja 2 vezes mais forte do que antes. O pirralho Chamian apareceu. Jogul ficou duplamente surpreso. Você não precisa se preocupar muito. O que eu digo é apenas um palpite abstrato. Mas posso confirmar eu sou 3 vezes mais forte do que era antes. Não é suficiente. Jogul disse de repente. Você sabe que a conferência está chegando? Devemos ser mais fortes. Muito mais. Ouvindo que o John sorriu levemente. Ele assentiu em concordância. Bom, então, quando aquele garoto Chamian voltar, vamos fazer mais sugestões para ele. Sim, irmão. De manhã cedo, quando o sol ainda não havia nascido completamente, atrás do pico da montanha, Chamayang, na cama, abre lentamente os olhos. Ele se sentou de um bocejo muito longo. Ele caminhou sozinho para a floresta atrás da montanha, suspirando enquanto caminhava. Eu ainda sei que tenho que ser mais forte. Mas por que eu tenho que evitá-lo todas as manhãs assim? Para que propósito, este método de treinamento não é uma maneira real. As crianças precisam ser capazes de regular seu corpo, mente. Este método é um pouco simples e estúpido demais. Unidade da espada humana. Agora, a espada e minhas 6 encarnações passadas alcançaram o reino da fusão de espada humana. De fora, parece que. Mas na realidade não é mais o mesmo de antes. Imitação do meu eu passado. Este é provavelmente um efeito colateral das minhas experiências. Isso significa ser mais mortal. Eu tenho que praticar sem parar. E eu tenho que rapidamente me tornar um com uma espada. O problema é que se eu dançar com a espada na frente das crianças, receio que eles não consigam praticar. Cada um deve estar determinado a reviver seu filho. Ele pulou para o topo da montanha, reclamando que ele estava tão cansado. É por isso que, ultimamente, todas as manhãs, eu tenho que ir para lá, coa divertido, para praticar jogo de espada. De repente, ele parou como se visse algo na frente dele. Havia uma silhueta de alguém dançando com uma espada. Ele ficou um pouco surpreso com esta hora. Ainda havia outra pessoa aqui, além dele. O cabelo dessa pessoa esvoaçou. Cada golpe de sua espada habilmente saiu. Mas não menos flexível. A figura se moveu de forma flexível no chão, criando silhuetas misteriosamente transformadoras. Toda vez que a espada toca o ar, deixou um rastro fraco de luz. Surpreendentemente, essa pessoa era uma linda garota. Quando acabou, a lâmina em suas mãos parecia ainda brilhar. E a cena voltou ao silêncio da noite. Chamaeng se escondeu atrás de uma pedra e observou. Incapaz de ajudar, mas exclamou Ru. É uma linda senhora. É realmente ciumento, para dizer o mínimo, mas ela é tão elegante que ela também é forte e brilhante. Cada golpe de espada é muito elegante.
aquela espada muito semelhante às flores de Damasco. Uma espada de mulher sob o luar. É semelhante ao Oasan anterior. Eu pensei que todo mundo tinha esquecido. Tudo sobre o Oasan anterior. O esgrima parecia que nunca mais seria visto. Presente novamente, bem diante dos meus olhos. Não importa qual é a técnica da espada. O que importa aqui é o significado do golpe de espada. Isso mesmo. Isso mesmo. Assim como ele estava absorto em pensamentos, a menina também notou que seus olhos ficaram afiados. Ela apontou sua espada e correu em direção a ele. Quem é esse? Chama Yang inclinou a cabeça para evitá-lo. Apenas alguns centímetros de distância atingiu seu pescoço. Os dois mantêm a postura de um em pé, apontando a espada para o outro sentado. Por muito tempo, ele gemeu essa garota. Me fez perder o humor. Eu não esperava ser descoberto por uma criança. Nesta situação, o espadachim de Damasco estava realmente morto. A garota olhou diretamente para ele e perguntou: "Quem é você? Porque eu nunca te vi aqui?" Yang franziu a testa, que era a pergunta certa a fazer. Quem exatamente é essa, senhora? Depois de ver a flor em seu peito. Ele ficou surpreso novamente. Parecia que ela era uma discípula de flores. Mas essa garota, você realmente sabe como encantar os homens. Na minha vida anterior, eu vivi mais de 80 anos da minha vida, trabalhando em todas as frentes do mundo. Mas a experiência de enfrentar uma beleza como essa era quase inexistente, a ponto de mesmo uma criança de 20 e poucos anos, como eu, ficou confuso e confuso. Tão bonito. Vendo que ele não disse nada, a espada na mão da garota estava ainda mais perto de seu pescoço, ameaçando rapidamente declarar sua identidade. O pescoço de Chamian teve um pequeno corte. Ele finalmente falou, vestindo um uniforme de artes marciais. Da seita ou a Mountain? A menina ainda não teve tempo de reagir. Ele levantou a mão e apontou para o símbolo da flor de Damasco em sua camisa. Como se estivesse sinalizando, ela olhou curiosamente. Eu nunca te vi antes. Você é um discípulo de terceira geração. Sim. Ela se perguntou a terceira geração. Discípulos de... Filho foi proibido de sair após o pôr do sol. Ele explicou: eu já tive a permissão do líder da seita. Que mestre de seita? Sim. Um discípulo de terceira geração tem permissão para fazer isso. Sim. A menina estava cheia de descrença e contou uma mentira. Yang não queria explicar muito. Ele respondeu: se você não acredita em mim, então vá dar uma olhada. Poderia ser que o discípulo do sol, usou o nome do líder da seita como uma piada. Primeiro você pode me dizer, para mover esta espada um pouco mais longe. É quase um assassinato. Ele empurrou a lâmina e a menina também levou a espada de volta para o lado dela. Enquanto embainha a espada, ela criticou
e olhou para os outros praticando, que era tabu. Chan Ma-yang se opôs, mas até ontem, este lugar ainda era o lugar que eu costumava praticar. Você apareceu e era como se todas as coisas ruins fossem causadas por mim. Então, o que posso fazer? Ela disse imediatamente que ela deveria ter dito isso imediatamente. Quando ela foi descoberta, ele imediatamente discutiu com ela, percebendo um estranho vagando ao redor de seu filho. Então era compreensível que ele verificasse para verificar. Não é isso mesmo. A garota franziu a testa primeiro. Chan Ma-yang notou esse pequeno movimento e se perguntou: o que é que você está com raiva? Sem saber o que dizer de novo. Ela mordeu o lábio e se virou. Ele de repente descobriu algo interessante. Parecia que ela não sabia discutir muito bem. A espada é afiada, mas a lâmina é cega. É verdade que ela tem um rosto tão lindo. É só que ela não sabe falar. Isso é vida. Depois de um tempo, a garota voltou e perguntou: qual é o seu nome? Eu sou Chan Yan. Você já recebeu sua classificação? Não, meu nome é Chan Ma-yang. Então, é o nome Chan Ma-yang, não o posto Chan Ma-yang. Sim. Ele expressou que se você recebesse a classificação, com certeza seria Chan Ma-yong. A menina ficou surpresa. Então assentiu para mostrar compreensão. É isso. Chamian olhou para trás e estava ainda mais certo. Estúpida. Ela era realmente uma garota estúpida. Pensando por um momento, a garota se virou para olhar para ele novamente. Neste momento, ela se apresentou. Eu sou um discípulo de segunda geração. Lula, para isso, se você fosse realmente um discípulo de primeira geração de barro, um filho, então parece que eu sou sua freira. Ele revirou os olhos. Freira V2. No Sol ou há uma hierarquia alta e baixa. Presente brilhante. Claro. Sorte. Branca, sorte, então. Claro que há branco. Mas desde que voltei para Oa Filho, eu nunca vi um único cara branco. Dependendo da situação do filho Oa, você pode não ser capaz de pular etapas. Lula para ele era curioso. Isso é tudo. Por que você não realiza a cerimônia? Ele ficou imediatamente zangado por dentro. Honestamente, ser jovem é realmente um crime. Chan Ma-yang tentou se conter e inclinou a cabeça. Saudação sim. Prazer em conhecê-lo, nenhum. Qualquer maneira, você deve ir rapidamente. O sol está prestes a nascer. Você já assumiu o espaço de prática de outra pessoa. E você está perdendo tempo. Lula, ele deixou, ela não esqueceu de avisar. Vou me encontrar com o líder da seita para verificar o que você disse. Se você se atreve a mentir para mim, não me culpe. Por um tempo, ela de repente parou para olhar para ele novamente e murmurou: que criança estranha.
O rosto de Tianmian estava em branco. Confuso. Quem? Mim. Ele não se importou depois disso. Olhou para o céu e decidiu de qualquer maneira. Eu provavelmente tenho que encontrar outro lugar para praticar. O sol nasce no topo da montanha, na sala de jantar do Oasan. Os discípulos estão profundamente como se ele estivesse confiando em algo. Chamayang parecia sentir algo em seus olhos se arregalaram em confusão. O que foi isso? O que é essa atmosfera sombria? Depois de iniciar atividades sobre meu Kong, não havia como isso acontecer. Ele se virou para Yanjong e perguntou: Irmão mais velho, como vocês estão? Ele respondeu: Nossos tios estão prestes a voltar. Eles também há algum problema quando eles voltam. Yanjong imediatamente o lembrou. Primeiro de tudo, você não deve chamar esses tios de Base. Se ele ouvir que você vai ficar com raiva, eu ou meus irmãos somos esse assunto. Acho que preciso pensar mais sobre isso. Depois que todos esses tios estiveram em reclusão ultimamente. Então eles deixaram Oa Filho, porque Oa-san não tem cavernas. Não há lugar para isolamento e prática em grande escala. Chamayang perguntou novamente. Mas por que todos tinham tal atitude? Eram os monges, todos, que treinou como escória, e depois venceu todos. John rebateu. Os monges não serão como outra pessoa. E atingiu pessoas arbitrariamente. Chamayang franziu a testa. Quem era aquele? Ele certamente evitou, deixe ir. Jogu explicou, é por causa da filial da Tonghua. A filial da Tonghua é um festival de observação de flores. Não. É uma conferência entre a Seita do Sul e a Flor da Montanha. A competição de artes marciais. Conferência entre a Seita Sul e Oasan. É realizada a cada 2 anos, ouvindo que ele de repente se lembrou disso. Parecia que ele tinha ouvido essa história em algum lugar. John disse que ouvi isso inicialmente. Esta conferência foi realizada a cada 5 anos, para aumentar o amor, afeto entre as duas seitas. Então gradualmente mudou e se tornou uma competição, conferência para trocar artes marciais entre o discípulo de 2ª geração e o discípulo de 3ª geração. Mas é isso que você diz. Na verdade, fomos espancados unilateralmente. Minhas costas, que foram espancadas há 2 anos, ainda doem. Desta vez, teremos que encher nossas bocas com cebolas novamente, para não perder nossas vidas. Caso contrário, os tios terão que usar ferro, armadura para proteger suas cabeças. É por isso que a atmosfera é tão sombria. O rosto de Chamayang está escuro, e quando ele ouviu isso, então isso significa que se deixarmos nossos superiores lutarem, teremos medo de muitas coisas. Então, nós apenas deixamos nossos discípulos de 2ª e 3ª geração lutarem, certo? E todo esse tempo nós só participamos com ela. Você só está aqui para levar a surra. John assentiu que está certo. Portanto,
para não perder prestígio desta vez, os monges entraram em retiro de grupo. E eles estão prestes a voltar. Em outras palavras, eles voltaram para se juntar à filial de Othon. É assim. Chamian deu um sorriso estranho ele.